Irmãos, o título da minha mensagem, Primeiro Amor. Apocalipse capítulo 2, eu gostaria que você abrisse comigo, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Veja o que diz esse texto da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 2: Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos, e não o são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e, por causa do meu nome, sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Versículo 6. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, das quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Glória a Deus por essa leitura. Amados, o livro de Apocalipse, nós vamos ver através de 3 prismas. O primeiro deles, muito do que está escrito aqui já aconteceu, muito do que está escrito aqui está acontecendo, e muito do que está escrito aqui vai acontecer ainda. Quando se fala sobre o que vai acontecer ainda, muitos teólogos, autores, às vezes se atrapalham um pouco. Eles colocam algumas profecias pessoais, alguns desejos pessoais, algumas iras pessoais. Né? Olha, eu sou tão bom que os outros têm que sofrer, têm que morrer. Então precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Quanto ao que já se cumpriu, é relativamente fácil identificar. Mas a parte que eu mais gosto do Apocalipse é o que fazer com isso no meu dia a dia, que está falando daquilo que se cumpre nas nossas vidas hoje. O Apocalipse é um livro preciosíssimo e talvez a maioria dos cristãos, né, quando eles chegam ali no final da leitura do Novo Testamento, pula o Apocalipse, porque eu não entendo esse negócio e tal, volta para Mateus, e outros têm medo de ler. Né? Eu me lembro que uma das nossas filhas, eram pequenininhas ainda, era uma madrugada. Você já teve, pai, a sensação de estar dormindo e de repente um ser te observando? Você já teve essa dormindo assim? Tem alguém me olhando. Você dá aquela olhadinha assim, tem um ser te olhando assim, aquela cara de assustar, com medo de te acordar, né? E eu, o que você está fazendo aqui? Acordei assim, eu estava lendo Apocalipse, e daí eu fiquei com medo. Falei, mas de noite você vai ler Apocalipse, vai ler outra coisa, vai dormir agora, mas lê outra coisa. Então, tem gente que lê Apocalipse de noite e fica com medo. No dia seguinte eu orientei ela. Eu estava com muito sono, a minha super resposta foi aquela. Vai dormir, né? Irmãos, o Apocalipse é para nós, para hoje. Esse texto aqui é uma pérola que você aplica na sua vida. E eu gostaria de destacar o último versículo que nós lemos em primeiro lugar, que é exatamente a conclusão desse trecho aqui, que é o versículo 7, que diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha quanta informação. Primeiro, o paraíso de Deus é real, paraíso, seio de Abraão, está falando da presença de Deus. Dê uma olhadinha para essa pessoa que está do teu lado. Essa pessoa vai conhecer esse lugar. Se eu fosse você, eu pegava um autógrafo e já, cara, você vai para esse lugar. Você vai conhecer esse lugar. Você vai ver essa árvore e você vai comer dos seus frutos. Amados, isso está falando de delícias eternas.
Já comeu uma coisa gostosa e falou, que delícia. Nessa semana de encerramento, então, né, é tanta coisa, mas que delícia, irmãos. Né? E se tiver abacaxi, coco e leite condensado, então é uma delícia. Não é verdade? Agora você imagina isso aqui. Isso aqui está falando de delícias eternas, está falando de ausência de dor, de angústia. Você já comeu? Na verdade, é um estresse por causa de comida, não é? Mas isso não pode porque tem carboidrato. Não, alguma coisa tem que ter. Não, mas esse aqui não pode porque não pode. Porque não pode, você fica... E aí já aconteceu aquele dia que você não almoçou, e aí 3 da tarde, né? E aí você está de cara com um pé de moleque dessa idade assim, e você sente no direito, vou comer. E não é uma delícia. Só que isso aqui, amados, está falando de valores eternos. A Bíblia diz que o lugar onde essa árvore está é no paraíso de Deus, é a presença de Deus. E esse fruto, ele alimenta, ele não faz mal. Esse fruto, ele sacia. E você vai se deliciar nesse lugar. Isso está reservado para aquele que vencer. E sabe quem vai vencer? De novo, essa pessoa do seu lado. Você já é mais que vencedor. Amados, olha que carta! E a gente às vezes passa batida, pois é, estamos aí levando a vida, né? Não sei se eu como pizza, não como, não sei igual. Irmãos, olha o que está reservado para você. Nós vamos desfrutar desse lugar extraordinário. Mas agora voltemos ainda para a nossa introdução ao início dessa carta à igreja de Éfeso. O texto diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Alguns teólogos têm 2 linhas aqui de pensamento. Alguns dizem que esse anjo da igreja é o pastor da igreja. Outros dizem não, é um anjo específico que cada igreja tem. Fato é que é a igreja que Jesus estabeleceu. E agora vem uma carta para essa igreja. E Jesus cuida da sua igreja. Não é impressionante isso? A igreja de Éfeso, nos dias bíblicos, Éfeso era uma das principais províncias romanas na Ásia. Era por ali que passava todo o comércio que vinha da Ásia e ia para a Europa, para Roma. Segundo alguns historiadores, tinha lá uma estrada de 21 metros de largura, que dá mais ou menos isso aqui tudo. A estrada, o comércio, a efervescência. E em Éfeso também, você deve se lembrar do livro de Atos, estava aquele templo daquela suposta deusa Diana. Tinha lá um meteorito que caiu, e pelo menos eles acham que era, e tinham esculpido lá uma imagem, e ali estava o templo da grande deusa Diana. Lembra daquela história? Que Paulo foi preso, que os caras que vendiam lá as imagens da Diana perderam o seu negócio por causa da obra de Paulo naquele lugar? Ou seja, era um lugar de efervescência humana, mas também de efervescência diabólica. Era um dos ícones daqueles dias do ocultismo. Esses templos, como o templo de Diana, era muito diferente do que a gente imagina hoje. Não era uma capelinha lá, um negócio tal, todo mundo com aquela cara de... Não, aconteciam ali orgias sexuais das mais malucas possíveis. Era isso que acontecia naqueles dias. E Paulo passa por ali. E agora, mais tarde, o apóstolo João, aqui João escreve o Apocalipse, e ele diz, ao anjo da igreja de Éfeso. Tem uma igreja lá? Tem. Irmãos, Deus é tão Deus que ele vai colocando a igreja dele onde ele quer. Debaixo do bigode do diabo, onde for, ele vai colocando. Tem tempo de Diana que desaparece. Alguém fala sobre, ninguém mais fala sobre isso, irmãos. E a igreja vai se estabelecendo, vai colocando a igreja aqui. E eu quero igreja nesse lugar, e quero igreja em São José dos Pinhais. E quero uma igreja forte em Chapecó, porque eu vou fazer uma obra maravilhosa naquele lugar. E vou fazer uma igreja aqui em Brasília. Aliás, lá precisa. Ufa, precisa de igreja, né? E no mundo inteiro, você vai vendo, tem igreja do Senhor Jesus. Inclusive em Éfeso. Não é maravilhoso? E agora vem a palavra, olha, ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Escreve o quê? Olha o que está escrito. Isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Amados, está falando da pessoa de Jesus. As 7 estrelas tipificam 7 anjos, ou 7 manifestações da presença de Deus. E que anda no meio dos candeeiros de ouro. Candeeiro é onde coloca o óleo e que traz luz no ambiente.
Esse óleo, a própria presença do Espírito Santo. Irmãos, se o Espírito Santo não estiver na igreja, a luz se apaga. E Jesus, ele dá um testemunho aqui, aquele que anda no meio da glória de Deus, e onde esses candeeiros estão acesos, e a presença de Deus está. Você sabia que o Espírito Santo está nesse lugar? Que o candeeiro está aceso? Que os 7 Espíritos de Deus estão agindo nesse lugar? Pastor, eu não sabia. E que Jesus está nesse lugar. Mas isso aqui não é um clube, não é uma fraternidade, é uma associação, fiz carteirinha. Não, irmãos, é a igreja do Senhor Jesus, é o Espírito de Deus agindo em nós. Isso é a igreja. Por isso que é tão gostoso. Você entra, mas eu me sinto tão bem aqui. Como que é o testemunho que o irmão contou aqui agora há pouco? Ele estava dormindo do outro lado da rua. Aí entra na igreja, toma um cafezinho, os irmãos sorriem. O que tem de diferente nesse lugar? É a igreja do Senhor Jesus. Amém, amados? E o texto começa dizendo: ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Quem escreve? O próprio Senhor Jesus. E escreve o quê? E aí ele começa, no versículo 2, a trazer uma orientação para essa igreja. E até aqui, amados, foi a nossa introdução para a gente se localizar um pouco nessa história de Apocalipse. Perceba, Deus fala conosco. Deus se move na igreja. Deus fala com você. Presta atenção. Ontem, aliás, no nosso culto aqui, acabou que virou um rebuliço esse culto aqui. E a palavra mais forte foi exatamente para a equipe de louvor. E olhe, e registre, irmãos. Né? A equipe de louvor que estava aqui ontem vai começar a dormir com o instrumento do lado da cama. Deus está preparando algo novo, uma glória nova. Deixa o celular pronto para gravar a letra, né? Deixa lá a flauta, lá toca de noite, acorda, a esposa, não tem problema. O que você está fazendo? Estou compondo, estou compondo. É um novo tempo, irmãos. O Espírito de Deus está se movendo em nosso meio. Né? Aqueles que são bateristas, né? Deixa a baterista do lado ali, né? Levanta de uma... É isso aí. Vai compondo. Né? Eu cresci com um baterista em casa e dá certo, você sobrevive, irmã. Então deixa o teu marido tocar. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, primeiro ponto, ele diz no versículo 2: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Primeiro ponto que Jesus fala para essa igreja: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Essa palavra, trabalho nesse texto, labor, a palavra kopos, significa labor, trabalho até a exaustão. Significa também trabalho com paciência. Irmãos, ouça com atenção sobre as obras. Você precisa fazer alguma obra para ser salvo, sim ou não? Não. Nós somos salvos pela graça. Está lá em Efésios, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas tem muita gente fazendo obras achando que vai comprar a salvação ou para se tornar mais santo que o seu vizinho. A Bíblia não fala de 2 sujeitos que foram ao templo orar e um foi lá na frente e bateu no peito: Deus, seguinte, eu vou no Jesus é mais, eu faço risoto. Aliás, eu peguei um tequinho do risoto, confesso para os irmãos, estava bom o risoto. Sobrou para ninguém, mas eu peguei uma raspinha. Porque eu sou, cara, Deus, olha, eu dizei, Deus, o Senhor tem que me abençoar. E lá atrás tem um sujeito com vergonha, tal, cabeça baixa: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus diz: qual deles foi justificado para casa? Aquele que se humilhou na presença de Deus. Amados, as obras não salvam ninguém. Pastor, mas eu sou muito mais santo que esse meu marido aqui. O senhor não conhece. Ele, vou dizer, olha, porque ele assiste isso, porque ele toma aquilo, porque ele fala. Mas eu não, pastor, eu jejuo antes, durante e depois das refeições. Eu sou muito santa. Ou ao contrário, eu sou muito santo. Então, eu tenho que ser mais abençoado. Já viu isso, irmãos? Já viu crente velho com inveja de crente novo? Chega o crente novo na igreja e o cara se derrama. E recebe tudo. E daqui a pouco está batizado no Espírito Santo. Daqui a pouco está orando em línguas. E daqui a pouco ganha um super emprego. E daqui a pouco não sei o quê. E o crente... E eu que jejuo. E eu que dou dízimo. E Deus, que história é essa? Vou embora, não brinco mais. Irmãos, o trabalho que nós fazemos tem um segredinho.
o trabalho que Deus aceita. Eu vou falar no final da mensagem. Só que aqui, perceba um texto aqui que está em Mateus 16, 27, o trabalho que Jesus exalta aqui, Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá cada um segundo as obras. Está falando de um tipo específico de obras. E eu vou falar no final da mensagem. Depois você me dá o texto de Hebreus. Hebreus 6. 1 e 2. Uma ajudinha aqui dos universitários, irmãos. Só uma parte aqui. Conheço as tuas obras. Conheço o teu trabalho. Em segundo lugar, ele fala: conheço a tua perseverança. Conheço tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. E no versículo 3 diz: tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Essa palavra perseverança, ela significa constância, resistência e não leniência, não apatia. Irmãos, é parte do DNA do cristão ser perseverante, perseverar. Quantas pessoas, ao menor vento de dificuldade, desistem das promessas de Deus? No que é que eu tenho que ser perseverante? Dá uma olhadinha, por gentileza. Dá uma olhadinha, por gentileza, em Marcos, capítulo 13, versículo 13. Marcos, capítulo 13, versículo 13. Olha o que diz esse texto. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amados, espera-se de nós perseverança, mas perseverança no quê? Não, então eu vou fazer muitas obras. Porque, não, irmãos, perseverar na sua fé, na obra do Senhor Jesus. É nisso que você tem que perseverar. Continue crendo na Bíblia. Irmãos, e eu sei que você e eu, nós temos tantos embates. Se você olhar para esse ano, quantas oportunidades de desistir de crer, não é verdade? Surge uma enfermidade na casa. E agora? Persevere na sua fé em Jesus. Aliás, ontem ouvimos um testemunho tão lindo. Uma mãe trouxe a sua filha aqui e ela recebeu um diagnóstico em pequenininha de artrite. Uma criancinha pequenininha. E ontem ela veio aqui contando da melhora, daquilo que Deus estava, não tem mais dor nas juntas. Está diminuindo a medicação, uma coisa assim especial. Aquele que perseverar na sua fé. Deus, eu persevero na minha fé, na tua obra. Você já viu aquele crente que diz assim, vamos supor, ele bateu o carro, foi lá, se atrapalhou nas marchas lá, celular, paçoca, tudo junto, bateu no poste. Deus, eu sou dizimista. Já viram isso, não? Você imagine, crente apontando o dedo para Deus, faz uma atrapalhada. Deus, mas eu sou dizimista, não aceito. Como é que eu bati meu carro? Queimei o bolo, Deus, sou dizimista. Irmãos, tem crente se deixando dirigir por essas coisas passageiras e materiais. Você não é desses. Aquele que perseverar aqui na sua dependência de Jesus. Jesus, eu posso não entender por que eu bati o tal do meu carro, mas eu continuo crendo que o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Amém, irmãos? E Jesus exalta essa característica dessa igreja de Éfeso. Você trabalha e você é perseverante. Perseverante na sua dependência de mim, na sua fé em mim. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, olha o que Jesus fala sobre essa igreja. Em terceiro lugar, ele fala no versículo 3 e 6. No versículo 3 ele diz assim, aliás, o 2. Sei que não suportas os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança, já vimos o versículo 6. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Mas em terceiro lugar, ele está falando sobre odiar as obras dos nicolaítas. Quem eram os tais nicolaítas? Quem que era esse pessoal?
Será que era o Nicolau do Natal? Não, irmãos, não era. Mas sim, alguns estudiosos dizem que era um cara que se chamava Nicolau e um grupo seguiu ele. E era um grupo gnóstico. Sabe o que é um grupo gnóstico? São pessoas que acham que vão evoluir na divindade pelo conhecimento. Se eu conheço mais coisas, eu sou melhor que você, eu vou virar um deus, uma estrela, um deus. Você não é nada, você é um simples plebeu. Era um povo que tinha lá. Mas essa turma dos nicolaítas, eles aprimoraram a perversidade e eles começaram a oprimir os outros, exigindo santidade dos outros, mas vivendo uma vida moralmente questionável. São pessoas que adotam a seguinte postura: eu sou tão santo que eu não preciso mais cuidar do meu padrão moral. Você já viu isso? E tem disso até hoje em dia. Existem nicolaítas até hoje em dia. Não. Você é o seguinte, você cuida da tua vida, mas eu não tenho problema em assistir pornografia, eu não tenho problema de fumar um cigarrinho de vez em quando, eu sou tão santo, afinal de contas. E Jesus diz, você tem a teu favor que você não tolera essas safadezas. É isso que ele está falando. Você puxa a orelha desses caras. É isso que ele está falando. Você não tolera os maus. Não é interessante? Algumas pessoas confundem a igreja, acham que, não, o crente é tudo meio banana, assim, meio, ele aceita tudo. Não, irmãos. Não. Ele te puxa a orelha com vontade. Ande na linha. É isso que ele está falando. Aliás, pais, existe uma lei endiabrada que não pode corrigir os filhos. Você tem a obrigação bíblica de corrigir teus filhos. Você sabia disso? É. Aliás, o fato de não ter corrigido mais vezes já te deu um monte de trabalho, não é verdade? Então, varinha, né? Lá em casa a nossa varinha tinha até nome. É a varinha do amor. É a varinha do amor. Né? E deu certo, tá tudo certo. Irmãos, Jesus diz, eu tenho a teu favor, você tem a seu favor, que você não tolera os maus. Ele diz, aqueles que se dizem apóstolos não são, mas tem gente que se auto-unge. Eu sou apóstolo. Não sai desse lugar. E pelos seus frutos você os conhece. Não é verdade? Ande na linha. É o que ele está dizendo. E não tolere o pecado. Uma vez nós tivemos uma situação na igreja, e eu fui assim muito duro, alguns irmãos me olharam assim. Falei, é assim, aqui na igreja é assim. Isso aconteceu conosco, um irmão querido, casado. De repente veio uma notícia que ele andou meio de olho numas irmãs. Chamamos ele, conversei com ele e falei, olha, é assim. Essa igreja tem pastor e eu não tolero safadeza aqui. Te cuida, rapaz, que estou de olho em você. Não, me perdoa, se reconciliou e tal. Passou um tempo, veio de novo a notícia. Falei, ó, você só entra nessa igreja de mãozinha dada com a tua esposa, senão rua. Mas não tolera a obra dos maus. E fim de conversa. Irmãos, a nossa responsabilidade é muito grande. Isso aqui está cheio de criança. Imagina se eu boto um pedófilo andando, passeando por aqui. Não, irmãos. A gente não tolera. E Jesus, ele valoriza isso. Continue me amando depois do que eu te falei, tá certo? E eu continuo te amando. Mas é verdade, irmãos. Não é a segurança do cara, a patroa dele? Então, mãozinha dada e para de safadeza. Fica olhando para as irmãs da igreja. Tens a teu favor que não as toleras a obra dos maus. Mas, irmãos, agora vem o que eu realmente quero falar para você. E que para mim é o chantilly desse texto aqui. Vem ainda um morango em cima, né? Olha o que diz o texto no versículo 4. Diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. De novo ele fala sobre as obras e eu quero voltar nas obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Amados, o centro dessa mensagem de Jesus para essa igreja é: deixaste o teu primeiro amor. Jesus fala das obras, da perseverança, da santidade, não tolera o mal, do discernimento, não aceito apóstolos falsos. Só que Jesus diz, ei, você perdeu uma coisinha no caminho.
Você perdeu o seu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Amados, quando se fala no nível da alma, enfim, pessoa a pessoa, primeiro amor, você sabe muito bem o que é, não é verdade? Aquelas ligações demoradas, o telefone era discado, né? E você congestionando a linha, falando, e se declarando, isso é a mesma coisa. Mas aquilo foi alegria e flow. E você paga o que for, não é verdade? Você veste a roupa que for para agradar. E você faz aquele eu vou agradar a minha namorada, minha noiva. Até no casamento você não pode perder o primeiro amor. Que dirá em relação a Jesus, meus irmãos. Mas o que é o primeiro amor em relação a Jesus? Dá uma olhadinha que está em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, os primeiros 4 versículos diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, imagine, é o cara, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria e o amor não se ensoberbece. E assim vai adiante. Irmãos, ouça com atenção. Jesus faz um link do primeiro amor com as obras. O primeiro amor, você sabe o que é. Quando você veio para Jesus e você compara a sua vida ontem com a sua vida hoje. Com o passar do tempo, você se acostuma com a sua vida hoje. E você quase acha que já nasceu pré-salvo. E que foi uma vantagem enorme para Jesus salvar você. Não, irmãos. Não. Nós éramos pecadores. E a gente esquece isso. O primeiro amor é quando eu me conscientizo quem eu era sem Jesus. Imagine você, maridão, né? E olha para tua esposa. Cara, o que eu seria sem ela? Primeiro amor. O que eu seria sem ela? Uma desgraça, irmão. E vice-versa. Não é verdade? O que seria da Verinha sem mim? E eu sem você? O primeiro amor, Jesus diz, você perdeu isso. Mas primeiro amor fala de perder o orgulho. Não, ter vergonha de fazer. Não, quem ama faz cada coisa esquisita. Não é verdade? Vai na praça, monta um caminhão vermelho cheio de luzinhas, vai onde for, fala de Jesus. Se veste de Michelito lá e faz teatro, não interessa, porque ama. E aqui Jesus faz o link com as obras, e é isso que eu quero falar com você. Irmãos, as obras que Jesus valoriza são aquelas feitas com amor. A Bíblia não fala sobre dar um copo d'água a um dos pequeninos. Você pode pegar um copo d'água e dar para uma pessoa meio com raiva, não é verdade? Está aqui me incomodando, essa hora de vir aqui, mas tá bom, Jesus disse, toma aqui teu copo d'água. Mas não tem valor nenhum, irmãos. Vai cair um raio na tua cabeça. Ou você pode dar o copo d'água, faz favor, alguém toca o chofar para mim. Eu, super santo, estou estendendo a você este humilde copo d'água. Também não tem valor nenhum, irmão, é ridículo, aliás. Ou você pode, estilo Jesus, dar o copo d'água, reconhecendo a obra de Jesus naquela pessoa, desejando o melhor para ela, amando a Deus. Deixaste o teu primeiro amor. Amados, é aquela obra daqueles jovenzinhos irresponsáveis. Já viu isso, não? Evangelizar para os jovens, eles não têm nada a perder, é esse tipo de obra. Já viu essas frases, não? Não, pois é jovem assim, né? Jovem vai nesses programas de evangelização. Mas eu já sou um cara assim mais culto, mais... Não, irmãos. É oferecer com amor. Vai lá no Riacho Doce. Irmão, qual o valor de ir lá no Riacho Doce, levar caminhãozinho, bonequinha, risoto? Aliás, o risoto parecia mais uma galinhada. Tava uma delícia aquele negócio. Mas eu só peguei um pouquinho, irmãos. No fim, o quilo não tinha mais. Mas tudo bem. E você vai lá
e você oferece com amor. Olha, eu quero que você conheça Jesus e esse risoto é para ajudar você a conhecer Jesus. Aquele primeiro amor. Irmãos, está falando de priorizar a igreja do Senhor Jesus. Não está falando que a igreja é mais importante que a minha família, que o meu trabalho, que a minha profissão, que a minha carreira. Exatamente. Amados, o reino de Deus precisa vir em primeiro lugar. A carta para os Efésios eram caras nota 10, trabalhavam, perseverantes, davam uma dura nos sem vergonhas. Os caras eram... O problema não era o trabalho. O problema era perderam o primeiro amor. Eu me lembro, e virou um clássico no Jesus é Mais. Eu sempre gosto de lembrar aos voluntários que você sabe que nós cortamos cabelo, fazemos pintura de rosto, piscina de bolinha, piscina de tudo que é jeito, algodão doce, pipoca. No último teve até linguicinha, até feijoada teve no último. Mas é um baita de um upgrade, né? Então, tudo aquilo ali. Só que o foco não é cortar cabelo, não é pintar o rosto das crianças, não é fazer identidade, arrumar emprego. O foco é conhecer Jesus. Eu me lembro em Ponta Grossa, e esse é o clássico que aconteceu, eu cheguei, tinha uns irmãos assim cortando cabelo. Um monte de gente ali, cortando cabelo e tal. E um lá, uma habilidade com as tesouras, de, poxa, que bacana esse troço aí. Meu irmão, como é que tá indo aí? Pastor, já cortei 30 cabelos. Ah, tá aí. Quantos você evangelizou? Hein? Como assim? Não era para cortar cabelo? Não é para cortar cabelo, mas isso não é o foco. O foco é anunciar Jesus. Não tanto faz, se ficar um chumaço de cabelo para cá, aqui ficar careca. Isso não importa, isso cresce de novo, ou cai de novo. Cai do mesmo jeito. Isso não é o importante. E tem crente que entra numa pira de ficar trabalhando, mas esqueceu do primeiro amor. Eu trabalho por amor a Jesus. Irmãos, e quando a gente volta para essa origem, tudo fica mais leve. Você vem aqui para o louvor, não é verdade? Pega o seu instrumento. Você pode vir com medo do Ronaldo, né? E se não for o Ronaldo, com aquela cara, imagina. Ou você pode vir para, né, fazer aquela pose, né? Bom, hoje, né? Eu vou ficar meio de lado. Assim. Não tem valor nenhum, irmãos. Ou você vem por amor. Você vem assim, Deus, obrigado pela oportunidade de servir a igreja com meu instrumento. E aí vem lá, não importa se o cabelo está arrumado, está desarrumado, tanto faz. Dá uma ajeitada aqui, velhinha, pronto. Mas tanto faz. Eu sei que você me ama do mesmo jeito e Jesus também nos ama do mesmo jeito. O que importa é servir a igreja com amor. Faz sentido isso para você, meu querido? Eu queria trazer essa palavra ao seu coração nessa noite. Primeiro amor. Lutas a gente tem de todo lado, não é verdade? Não perca o primeiro amor. Deus, eu vou para a igreja porque eu amo o Senhor. Ah, mas eu não vim para ser abençoado. Isso você é do mesmo jeito. Você já é abençoado. Jesus, eu te amo. Eu vou gastar a minha vida para o Senhor Jesus. Minhas palavras, minhas finanças, meu jeito, meu instrumento, meu isso, meu aquilo. Ano passado nós falamos e eu me sinto compelido a falar sobre isso de novo. O ano não acabou ainda. Você pode ainda se inscrever no louvor, no grupo de serviço, na IBI. Você pode trabalhar, mas com amor. Irmãos, é tão diferente. Ontem, os irmãos do grupo de serviço trouxeram um cafezinho. Sempre tem cafezinho. O privilégio de ser pastor, ter um cafezinho lá. Os irmãos, às vezes não chego nem na vez, né? Os irmãos estão... Fica à vontade, irmãos. Mas aí, elas trouxeram o café e uma irmã falou, pastor, eu não estou muito acostumado. Sempre minha mãe que faz o café. Eu falei, irmã, se foi feito com amor, vai dar certo. Irmão, mas estava uma delícia o café. Eu tinha comido um bolinho lá na casa do Jefferson à tarde, no encerramento do grupo familiar. E aí eu não tomei café. Tava aquele gostinho de açúcar gostoso, assim, viemos direto para cá. Aquele cafezinho assim, amarguinho, assim, com um pouquinho de leite, assim. Feito com amor, irmãos. É disso que a Bíblia está falando. Você faz com amor. Aí fica leve servir. Mas quando você trabalha para você, de alguma maneira ser exaltado, ou com raiva, ou para tentar ser salvo, isso não tem valor nenhum. A Bíblia diz, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Amados,
A grande palavra de consolo aqui é que você aplica isso hoje na sua vida. E você pode voltar ao seu primeiro amor. Amém, meus amados? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Eu convido você a ficar em pé, por gentileza.